Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo hoje aqui a correção comentada do módulo 12, né, de Ciências Sociais, Etnocentrismo e Relativismo. Bom, pessoal, começando pela questão de número 1, nós temos uma questão pedindo para explicar o significado de etnocentrismo. E aí, nós vamos ter como resultado disso que o etnocentrismo é identificado quando os seres humanos eles situam a sua cultura no centro da humanidade, tá? Assumindo essa cultura como referência universal. Isso é, o modelo que deveria ser observado e seguido por todos os seres humanos das diversas sociedades. Nesse sentido, a atitude etnocêntrica hierarquiza as culturas em superiores e inferiores. Muitas vezes, o etnocentrismo sequer reconhece a existência de outras culturas. Então tá aí, Mesmo que você tenha respondido com outras palavras, é muito importante colocar, que o etnocentrismo é quando você julga que a tua cultura, o indivíduo ele julga que a cultura dele é superior a qualquer outra cultura que existe no mundo e que essa cultura que ele segue, ela tem que ser seguida por todo mundo, porque é a única forma e a forma mais evoluída de se ter cultura, Nesse sentido, então, na realidade, é a forma mais evoluída de cultura existente, Era isso que eu gostaria de ter dito, usei o termo errado. Então tá aí, a resposta de número 1, para quem não conseguiu pegar ou colocou errado, essa daqui é a resposta. Indo para a questão de número 2, ele vai pedir para a gente identificar a afirmação incorreta a respeito do etnocentrismo. Como resposta, nós temos a letra E, Olha só, como os seres humanos, são desde cedo formados em uma cultura, o etnocentrismo ele prevalece por toda a vida deles. Na verdade, essa questão está errada pelo seguinte: o etnocentrismo ele pode existir, mas ele não prevalece por toda a vida, na verdade, nós temos a capacidade crítica, de refletir sobre as nossas concepções e dessa forma superar o etnocentrismo, superar essa visão etnocêntrica, ok? Essa daqui então é a resposta da número 2, letra E. Indo para o exercício de número 3, ela vai falar estética, nas diferentes sociedades, vem geralmente acompanhada de marcas corporais que individualizam os seus sujeitos e sua coletividade. Discos labiais, piercings, tatuagens, mutilações, pinturas, vestimentas, penteados e cortes de cabelo são algumas marcas reconhecíveis de um inventário possível, das técnicas corporais em toda sua riqueza e diversidade. Como resposta dessa questão, nós temos aqui, ele fala, embora universal, as formas mais as formas das quais se valem os grupos e indivíduos para se marcarem corporalmente são vistas às vezes como estranhas a indivíduos que pertencem a outros grupos, Olha o que ele fala, Embora isso seja universal, as formas, que esses indivíduos se marcam corporalmente são vistas, em algumas situações como estranhas, aos indivíduos que não pertencem a essa cultura, que pertencem de fato a outra cultura. Então, a nossa resposta deste exercício é a letra C, tá? Olha lá, ó. Essa atitude de estranhamento em relação ao diferente é considerada conceitualmente como etnocentrismo, Nós falamos de etnocentrismo e falamos de relativismo. Então aqui nós temos a letra C, etnocentrismo, sendo que o etnocentrismo só reconhece, valor nos seus próprios elementos culturais, enquanto os outros elementos, os elementos culturais de outros grupos, causam certo estranhamento por serem diferentes daqueles que a pessoa que possui essa visão etnocêntrica, ela segue, tá certo? Então aqui nossa resposta, nosso gabarito, letra C de cachorro. Aqui nós temos um textinho, na questão 4 da Unesp, tá? É um texto que faz uma crítica, do autor aí, responsável pelo texto, uma crítica ao etnocentrismo europeu, e como resposta disso, no texto citado, o pensador contemporâneo Edgar Morin desenvolve, como resposta dessa questão, nós temos letra D, uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura ocidental, e outras formas e outras culturas, na verdade, na história. Então,
É uma reflexão crítica, né, acerca do contato entre a cultura do Ocidente, a cultura ocidental, e as outras culturas na história, tá bom? Então, nosso gabarito letra D de dado aqui, ok? Indo para o exercício 5, né, nós temos aqui para a gente caracterizar o relativismo cultural. Lembrando que o relativismo ele difere de etnocentrismo, tá bom? Então, o relativismo cultural caracteriza-se pela noção de que as normas, os costumes e os valores morais de uma cultura são sempre justificados no interior da própria sociedade, em que esses costumes vigoram. Então, você não deve comparar as culturas, você deve analisar mediante a visão relativista. Julgar, na verdade, cada cultura por si só e não compará-la com outras, tá? Ele vai falar isso. Olha aqui, ó, exatamente nessa parte, ó. Os costumes e os valores morais de uma cultura são sempre justificados no interior da própria sociedade em que vigoram esses padrões culturais e não devem ser julgados por critérios externos, como eu acabei de falar para vocês. Ou seja, não devemos basear-nos nossas referências, né, culturais para medir e avaliar as culturas de outros povos, porque não há verdades culturais universais. Um modelo cultural para toda a humanidade também não existe, ok? São vários, né? Cada sociedade possui o seu modelo. Não existem sociedades superiores ou inferiores, né? Nesse caso, não tem sociedades que são superiores nem atrasadas, como ele fala, né? Lá no nosso texto, até aquela visão etnocêntrica de que algumas culturas são mais desenvolvidas do que outras, né? E aí, finalizando aqui, né, ele coloca lá, não existem sociedades superiores e sociedades atrasadas, as culturas elas são simplesmente diferentes, cada uma com a sua própria história, ok? Então, nós temos como resposta aí do exercício 5, né, um exercício bem legal de se fazer, porque vai diferir as duas concepções que nós vimos, né? Então, aqui, nós falamos do relativismo, falamos bastante aqui sobre o etnocentrismo, na 1 aqui, né, tal. E aqui a gente falou sobre o relativismo para estar caracterizando as duas visões que nós trabalhamos, ok? Indo para conferir aqui do módulo 12, nós temos duas questões, né? Assinale a alternativa que contém. Inclusive, essa questão nós vimos durante a aula, nós deveríamos ler. Essa parte aqui está muito estranha, eu acredito que foi um erro, tá? Olha lá, assinale a alternativa que contém um ser cujo modo de vida não é decidido pela natureza. Isso aqui eu acredito que está errado. A nossa questão ela parte daqui, ó. A imagem refere-se diretamente a uma expressão cultural. Nós temos um símbolo religioso aqui, ok? Então, essa parte aqui não devemos levar em consideração, que eu acredito que está errado, ok? Indo para o exercício 5, o último exercício, nós temos aquele exercício clássico de final de para conferir, da gente ligar, né, as duas colunas. Então, nós temos aqui, ó, cultura, que A com A, né, ela afirma a liberdade humana diante da natureza. Sofistas, na Grécia Antiga, defendem o relativismo. Lembra que os sofistas eles não aceitavam a superioridade dos gregos, mesmo sendo gregos, né? Humanidade caracteriza-se pela unidade da espécie e pela diversidade cultural. Etnocêntrica, postura de quem considera a cultura de sua sociedade como referência para o mundo. Evolucionista, teoria antropológica marcada pelo etnocentrismo, tá? Hábitos aqui, ó, letra I, né, são parte de uma cultura. F, aqui, ó, relativismo é F, né? É defendido pelo antropólogo Franz Boas, né? Algumas pessoas pronunciam Franz Boas, né? Então, aqui foi relativismo, etnocentrismo e relativismo, G, né? Lá, entre eles, há pontos de vista intermediários, aqui, e a heterogeneidade cultural aqui, né, a letra H, é notada também no interior de uma sociedade, né? Uma sociedade, ela não necessariamente precisa ser homogênea, né, em sentido cultural, ok? Nós vemos a sociedade brasileira, nós observamos um cenário heterogêneo e não homogêneo, como se tivesse uma cultura só para o país todo. Nós temos vários tipos de cultura dentro de um próprio país, tá? O Brasil é um país muito grande, então aqui a gente consegue observar bastante diferença entre culturas, né? Bastante tipos de cultura, ok? Então essa é a correção, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só me chamar. Até mais.